O ar no showroom da concessionária era rarefeito, pesado com o cheiro de couro novo, cera automotiva de Carnaúba e o silêncio caro do fracasso, sob um feixe de holofotes que fazia seu acabamento em preto ônix brilhar como uma joia. Um Stark V12 Hyperion, avaliado em 15 milhões de reais, estava completamente morto. Seu capô, uma escultura de fibra de carbono, estava aberto, revelando um motor que mais parecia uma obra de arte futurista. Agora inerte e cercado por uma parafernália de diagnósticos de última geração que piscavam luzes inúteis. Uma equipe de mecânicos, os melhores do país, circulava pelo veículo com os ombros caídos, a frustração gravada em seus rostos sujos de uma graxa que sequer chegaram a usar. O problema era um fantasma na máquina, um defeito eletrônico etéreo que 3 dias de trabalho intenso, incluindo a consulta remota desesperada com os engenheiros da fábrica na Alemanha, não conseguiram nem mesmo identificar. O carro não estava quebrado. Ele simplesmente se recusava a existir. Era uma besta de 15 milhões de reais em coma profundo e inexplicável. Uma afronta metálica à própria lógica da engenharia. Sr. Arthur Montenegro, o dono da concessionária, encerrou uma chamada em seu smartphone com um movimento tão brusco que o aparelho quase se partiu em suas mãos. Um homem imponente, de ombros largos e um rosto avermelhado pela fúria contida, ele exalava uma aura de poder que parecia distorcer o ar ao seu redor. Seus olhos varreram o salão, passando pelos seus funcionários derrotados, pelos clientes ricos que observavam a cena com uma curiosidade mórbida, e pousaram, por um instante fatal, em uma figura quase invisível no canto do salão. Era Lia, uma jovem faxineira que polia metodicamente o vidro de uma sala de reuniões. Ela estava parada, o pano esquecido na mão, e seu olhar não era de curiosidade, mas de uma concentração profunda e analítica, como se estivesse dissecando o carro à distância. Havia uma intensidade incomum em sua postura, uma quietude que contrastava violentamente com a agitação frustrada que dominava o ambiente. Ela não via um carro de luxo, ela via um quebra-cabeça e seu cérebro, silenciosamente, já começava a encaixar as peças. Essa fração de segundo de atenção foi o suficiente. A raiva de Arthur, procurando desesperadamente por um alvo, por um para-raios para sua humilhante impotência, encontrou seu alvo. Ele ergueu o queixo, um sorriso cruel e debochado se formando em seus lábios. Ele apontou um dedo acusador na direção de Lia, sua voz ressoando pelo mármore polido do showroom, carregada de um veneno que fez todos se encolherem. "Até parece", ele gritou, o som ecoando como um tiro. "Nem a fábrica resolveu isso." Ele fez uma pausa dramática, garantindo que todos os olhares estivessem fixos nele. E depois na jovem faxineira. "Vocês acham que a moça da limpeza vai achar o problema?" A frase foi seguida por uma onda de risadas. Primeiro, risadinhas nervosas dos funcionários, depois gargalhadas abertas e cruéis dos clientes endinheirados. Em segundos, Lia deixou de ser uma funcionária invisível e se tornou o centro de um circo humilhante, o bode expiatório para a arrogância ferida de um homem poderoso. As gargalhadas eram como facas, cortando o ar e a dignidade de Lia, que sentiu o rosto queimar sob o peso de dezenas de olhares zombeteiros. O uniforme cinza e gasto pareceu encolher em seu corpo, tornando-a ainda menor e mais vulnerável em meio àquele oceano de luxo e desprezo. Qualquer pessoa normal teria fugido, teria se escondido, teria deixado as lágrimas de humilhação vencerem. Mas na mente de Lia, a imagem do rosto cansado de seu pai, a lembrança da oficina perdida e a urgência das contas médicas se sobrepuseram a tudo. Aquele espetáculo cruel, projetado para esmagá-la, acendeu dentro dela uma faísca perigosa de desafio. A humilhação era um veneno paralisante, mas a necessidade era um antídoto poderoso. Até que ela, contra toda a lógica e bom senso, decidiu que aquele seria o dia em que o mundo finalmente seria forçado a ouvir sua voz. Antes de continuarmos essa jornada de justiça, quero saber de qual cidade você está assistindo. Deixe nos comentários. E se você, assim como eu, acredita no poder dos subestimados, inscreva-se no canal e ative o sininho agora mesmo,
para não perder nenhuma de nossas histórias transformadoras. Eu garanto a você, o final desta vai te deixar absolutamente sem palavras. O eco das últimas risadas morreu lentamente, deixando para trás um silêncio ainda mais opressor. O ar ficou denso, carregado de expectativa. Todos os olhos, antes cheios de escárnio, agora continham uma centelha de curiosidade perversa. O que ela faria? Choraria? Sairia correndo? Aquele instante se esticou, tornando-se uma eternidade suspensa no tempo. Lia permaneceu imóvel, uma estátua solitária no meio do palco improvisado por Arthur. Ela sentia o brilho ofuscante dos holofotes em seu rosto, o cheiro de cera cara misturado aos perfumes importados dos espectadores, o frio do mármore sob seus tênis surrados. Para eles, era um divertimento passageiro, um momento para reafirmar sua superioridade. Para Lia, era um abismo, um passo em falso, e ela cairia na escuridão da humilhação completa. Mas no fundo desse abismo, ela viu uma única e minúscula oportunidade, uma chance desesperada de transformar o maior vexame de sua vida na mais improvável das vitórias. Ela respirou fundo, absorvendo a dor, o medo e a injustiça, e começou a transformá-los em combustível. Lia, com seus 23 anos, era uma obra-prima de invisibilidade. Seu uniforme de limpeza, um cinza desbotado por incontáveis lavagens, parecia uma extensão de sua pele, desenhado para se misturar às sombras e ao fundo. Nos pés, tênis surrados, com um pequeno furo no lado direito que ela tentava esconder ao caminhar. Um detalhe patético em um chão de mármore italiano que custava mais do que ela ganharia em uma década. O cabelo castanho estava preso em um coque tão apertado que repuxava a pele de suas têmporas, uma medida prática para evitar que os fios caíssem em seu rosto enquanto trabalhava. No entanto, por baixo da fachada de exaustão e resignação, seus olhos guardavam um segredo. Eram de um castanho profundo e, quando focados, como estavam agora no Hyperion morto, brilhavam com uma chama de inteligência afiada e calculista, uma fogueira de conhecimento ardendo por trás de uma máscara de servidão. Ela não era apenas uma faxineira, era uma estudiosa disfarçada, uma estrategista aguardando o momento exato para mover sua única peça no tabuleiro. A força que a mantinha de pé, que transformava a humilhação em uma armadura, não vinha de dentro dela, mas de uma imagem gravada a fogo em seu coração. Seu pai. Ele era um homem que já fora um gigante, um mecânico genial cujas mãos, mesmo cobertas de graxa, pareciam capazes de persuadir qualquer motor a cantar. Hoje, esse gigante estava quebrado. Um acidente de trabalho brutal lhe roubara uma perna, e uma diabetes severa e implacável corroía o que restava de sua força, prendendo-o a uma cadeira de rodas e a uma rotina de agulhas e remédios caros. A motivação de Lia era visceral, um nó em sua garganta que nunca se desfazia. Cada centavo que ela ganhava limpando o luxo dos outros era um tijolo na muralha, que ela construía desesperadamente para proteger a vida e a dignidade de seu pai, o herói caído que era todo o seu mundo, sua única família, seu único propósito. A dor da condição de seu pai era agravada pela sombra de um paraíso perdido, a oficina da família, de Silva em Filho, dizia a placa desbotada que agora juntava poeira na garagem de casa. Aquela oficina não era apenas um negócio, era o coração pulsante da família, o lugar onde Lia cresceu entre o cheiro penetrante de óleo e metal, o som rítmico das ferramentas e as lições de seu pai. Perder a oficina para as dívidas acumuladas após o acidente foi como perder um membro da família. Para seu pai, foi uma amputação da alma. Para Lia, foi a perda do seu legado. Cada vez que ela limpava o chão brilhante da concessionária de Arthur, ela sentia o contraste com o chão de cimento manchado de graxa de sua antiga casa. Um lembrete constante do que lhe foi tirado e do que ela jurou, em silêncio, reconquistar, não importando o custo, não importando o sacrifício. É nesse solo de desespero e amor que a arma secreta de Lia foi forjada. Seu conhecimento enciclopédico sobre mecânica e eletrônica automotiva não era um hobby, era um ato de ressurreição. Todas as noites, ao chegar em casa, exausta, ela se sentava ao lado do pai,
E, em vez de falar sobre banalidades, ela lhe trazia problemas. Pai, li sobre um problema de intermitência no módulo de conforto de um Audi A8. Eles dizem que é a linha CAN. Mas e se for a tensão de referência do sensor de guinada? Ela via um brilho voltar aos olhos dele, um eco do gênio que ele era, enquanto discutiam diagramas elétricos complexos como se fossem poesia. Manter a mente dele afiada, engajada no único mundo que ele ainda amava, tornou-se a missão paralela de Lia. Ela não estudava apenas para consertar carros. Ela estudava para tentar consertar o espírito partido de seu pai. O santuário de seus estudos era a antiga garagem de casa, um mausoléu empoeirado de sonhos desfeitos. Ferramentas enferrujavam silenciosamente em painéis na parede, e teias de aranha cobriam os cantos de um elevador hidráulico que não subia há anos. No meio desse cenário de abandono, havia uma pequena ilha de ordem e luz. Uma mesa de madeira velha onde Lia passava suas madrugadas. Sob a luz solitária de uma lâmpada nua, ela se cercava dos tesouros de seu pai. Pilhas e pilhas de manuais técnicos, diagramas e revistas especializadas que ele colecionou ao longo de 30 anos. Aquele lugar, que para qualquer outro seria um depósito de lixo, era para Lia uma biblioteca sagrada, um templo onde ela comungava com os fantasmas do passado para construir um futuro incerto, página por página, noite após noite. Sua dedicação era sobre-humana, quase obsessiva. Ao perceber que os manuais mais complexos e detalhados vinham da Alemanha, ela não se deu por vencida. Sem dinheiro para cursos, ela embarcou em uma jornada autodidata brutal. Usando aplicativos gratuitos e dicionários online, ela aprendeu alemão sozinha. No início, traduzir uma única página sobre a rede de comunicação de um BMW levava horas de trabalho frustrante, mas a necessidade era um professor implacável. Em poucos meses, ela já não precisava mais do tradutor. Lia os documentos técnicos originais, os boletins de serviço e as notas de rodapé obscuras com uma fluência que chocaria qualquer linguista. Ela não aprendeu apenas uma língua, ela aprendeu a pensar como os engenheiros que projetaram aquelas máquinas complexas, decifrando não só as palavras, mas a lógica por trás delas. Seu portal para o conhecimento mais avançado era um objeto tão humilde quanto ela, um celular antigo com a tela cruzada por uma teia de rachaduras. Todas as noites, depois de seu turno, ela caminhava 15 minutos até uma lanchonete 24 horas, não para comer, mas para se sentar no banco frio do lado de fora e roubar o sinal de Wi-Fi gratuito. Ali, encolhida contra o vento, ela mergulhava em um universo digital. Devorava horas de vídeos técnicos de engenheiros russos, desmontando transmissões de dupla embreagem. Assistia a tutoriais de especialistas japoneses explicando a calibração de sensores a laser. A tela trincada distorcia as imagens, mas não a clareza da informação que seu cérebro absorvia com uma avidez faminta. Era um contraste brutal. A tecnologia mais precária sendo usada para acessar o conhecimento mais sofisticado do planeta. Essa busca implacável por conhecimento cobrava um preço altíssimo. Lia era um fantasma em sua própria juventude. Enquanto outras garotas de sua idade saíam, namoravam e sonhavam com o futuro, ela trocava noites de sono por diagramas elétricos e madrugadas de descanso por manuais de torque. As olheiras profundas sob seus olhos não eram apenas sinal de cansaço, mas medalhas de uma guerra silenciosa que ela travava sozinha. Seu corpo ansiava por descanso, mas sua mente, impulsionada pelo amor e pela raiva, recusava-se a parar. Cada bocejo contido, cada dor de cabeça ignorada, era um sacrifício no altar de sua ambição, um pagamento adiantado pela justiça que ela sentia que o universo devia a seu pai e a ela. Ela estava investindo sua própria vida na esperança de um único dia de redenção. O conhecimento de Lia não era superficial, era profundo e orgânico. Ela não apenas decorava fatos, ela visualizava os sistemas. Para ela, o sistema elétrico de um carro não era um emaranhado de fios, mas um sistema nervoso complexo, com impulsos, sinapses e reflexos. O fluxo de ar e combustível através de um motor de combustão interna
era como a respiração de um ser vivo, um ciclo rítmico de inspiração, compressão, poder e exaustão. Ela sentia a física por trás da dinâmica de um chassi, a matemática por trás da relação de marchas. Essa compreensão intuitiva e holística era o que a diferenciava. Ela não era uma mecânica, ela era uma médica de máquinas, uma tradutora da linguagem silenciosa do metal, do plástico e dos elétrons, uma genialidade que floresceu na sombra, nutrida pelo desespero e pelo amor incondicional. E agora, parada no centro daquele showroom opulento, sob o peso esmagador do desprezo de Arthur Montenegro, todas essas peças se encaixaram. A humilhação pública era a faísca, mas o combustível era cada noite mal dormida, cada página traduzida, cada vídeo assistido na tela trincada. Em sua mente, uma memória específica veio à tona, um rodapé minúsculo em alemão, em um manual digital do Hyperion que ela havia baixado por curiosidade semanas antes. Uma nota sobre um protocolo de segurança para transporte marítimo, algo tão obscuro e situacional que seria ignorado por qualquer diagnóstico padrão. Naquele momento, o medo se evaporou, substituído por uma certeza gélida e cortante. A aposta de Arthur não era um risco, era uma porta. Uma porta que ela mesma havia construído, peça por peça, no escuro, e que agora estava prestes a arrombar na frente de todos. Senhor Arthur Montenegro, o senhor do império de metal e vidro, observava Lia com o fascínio de um entomologista, examinando um inseto particularmente insignificante. A arrogância dele não era apenas um traço de personalidade, era uma armadura forjada em décadas de sucesso implacável e bajulação servil, e ele a vestia com o mesmo conforto de seu terno de linho italiano, feito sob medida para um corpo que nunca conheceu o trabalho duro. O relógio em seu pulso, um Patek Philippe que valia mais do que o prédio onde Lia morava, brilhava sob os holofotes, um pequeno sol de ouro e platina zombando da penumbra da vida da faxineira. A raiva que sentira pelo carro defeituoso havia se transmutado em algo muito mais prazeroso, a oportunidade de exercer poder, de transformar sua própria frustração em um espetáculo de humilhação para reafirmar seu lugar no topo da cadeia alimentar social. Para ele, Lia não era uma pessoa, mas um acessório cênico para sua peça. O sorriso debochado que se espalhou por seu rosto não alcançou seus olhos, que permaneceram frios e calculistas como os de um tubarão. Ele saboreou o silêncio que sua explosão havia criado, a atenção total de cada alma no showroom. Funcionários, clientes, até mesmo concorrentes que o visitavam, todos eram agora sua plateia. Em vez de se sentir humilhado pelo fracasso de sua equipe e dos engenheiros alemães, ele viu a chance de virar o jogo. Ele seria o mestre de cerimônias, o diretor de um circo improvisado, cujo único propósito era esmagar a ousadia de uma subalterna. Ele ajeitou a gravata de seda, um gesto teatral, e deu um passo à frente, assumindo o centro do palco. O ar ao seu redor crepitava com uma eletricidade maligna, a promessa de um entretenimento cruel que apenas os muito ricos e os muito poderosos podem se dar ao luxo de encenar com tal disfarçatez e segurança. Foi nesse momento de tensão absoluta que Lia se moveu. Cada passo era uma batalha contra o instinto de fugir, de se dissolver nas sombras de onde viera. As risadas ainda ecoavam em seus ouvidos, mas um som mais alto as abafava, o zumbido constante de preocupação com seu pai. Em sua mente, ela não via os rostos zombeteiros ao seu redor. Via a lista de medicamentos caríssimos, o custo da próxima cirurgia de revisão do coto amputado, o olhar de dignidade ferida em seu pai cada vez que uma nova conta chegava. O desespero era uma força física, empurrando-a para a frente, forçando seus pés a cruzarem o chão de mármore em direção ao epicentro de sua humilhação. Ela se aproximou de Arthur Montenegro, uma pequena embarcação de madeira se aproximando de um navio de guerra de aço, e parou a uma distância respeitosa, mas firme, com a voz pouco mais que um sussurro, mas clara o suficiente para cortar o silêncio expectante. Ela disse as palavras que selariam seu destino. Senhor Montenegro, com todo o respeito, talvez eu possa ajudar. As palavras pairaram no ar por um segundo, tão absurdas,
tão fora de lugar naquele ambiente, que a multidão prendeu a respiração coletivamente. A ideia de uma faxineira se oferecendo para resolver um enigma tecnológico que havia derrotado a elite da engenharia automotiva mundial era tão surreal que beirava o cômico. Mas não havia humor no rosto de Lia. Havia apenas a determinação sombria de alguém que não tem mais nada a perder e, portanto, tudo a ganhar, mesmo que a aposta fosse sua própria alma e dignidade. A reação de Arthur foi uma explosão. Ele jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada cruel e estrondosa que ecoou por todo o salão, uma onda sonora de puro desprezo. Não era uma risada de alegria, mas uma arma, projetada para ferir e diminuir. Ajudar? Ele repetiu, a voz gotejando veneno. Você ouviu isso? Ele se virou para sua plateia cativa, que respondeu com um novo coro de risadinhas e sorrisos maldosos. A moça da limpeza quer ajudar. Ele se virou de volta para Lia, seu corpo inteiro tremendo com um divertimento perverso. Seu olhar percorreu o uniforme gasto dela, os tênis furados, as mãos com unhas quebradas pelo trabalho árduo. Ah, é. Então vamos fazer disso algo interessante, ele declarou, seu tom mudando de zombeteiro para predatório. O circo estava prestes a começar, e ele era o único que conhecia o roteiro. Com gestos largos e teatrais, Arthur convocou sua audiência para mais perto. Atenção todos, reúnam-se. Vocês não vão querer perder isso. Como um imã, ele atraiu os funcionários tensos, os clientes endinheirados com seus ternos e vestidos de grife, e os outros empresários, todos se aproximando para formar um semicírculo apertado ao redor de Lia e do carro morto. A atmosfera mudou de um showroom de luxo para uma arena romana. Lia estava no centro, a gladiadora improvável, armada apenas com seu conhecimento secreto. O cheiro de perfume caro e café gourmet se misturava agora com o odor metálico da tensão. Alguns já sacavam seus celulares, ansiosos para registrar o espetáculo, a iminente queda daquela jovem insolente que ousou cruzar a fronteira invisível entre seu mundo e o deles. Arthur Montenegro postou-se ao lado dela, a diferença de altura e status entre os dois criando um quadro de poder e submissão. Ele ergueu a voz novamente, garantindo que até mesmo os curiosos mais distantes pudessem ouvir sua proclamação. Temos aqui um momento histórico, ele anunciou com sarcasmo. A senhorita... Ele fez uma pausa, fingindo não saber o nome dela, um ato deliberado para reforçar sua insignificância. A faxineira aqui afirma que pode consertar o que uma equipe inteira de engenheiros alemães, com décadas de experiência e as ferramentas mais avançadas do planeta, não conseguiu sequer diagnosticar em 3 dias. A multidão murmurou, um som baixo e coletivo de incredulidade e antecipação. A humilhação estava sendo construída metodicamente, tijolo por tijolo, para garantir que o colapso de Lia fosse total. Ele se inclinou na direção dela, sua voz baixando para um falso tom de confidência, mas ainda alta o suficiente para que todos ouvissem. Sabe, eu admiro a coragem, ou talvez seja apenas tolice. De qualquer forma, acredito que uma audácia desse tamanho merece uma recompensa ou uma lição. Seus olhos brilharam com uma malícia que fez um arrepio percorrer a espinha de Lia. Ele se endireitou e olhou para ela com um desprezo monumental, um olhar que a despojava de sua humanidade e a reduzia a um objeto de seu capricho. Então, eu te faço uma proposta, aqui, na frente de todos os meus clientes e amigos, uma aposta justa para tornar as coisas mais emocionantes. A palavra justa saiu de sua boca soando como uma obscenidade, uma perversão completa de seu significado. O silêncio no showroom era agora tão profundo que o zumbido elétrico das luzes parecia um grito. Arthur caminhou até uma mesa próxima, pegou seu próprio talão de cheques e uma caneta de ouro. Ele voltou e, com um floreio, começou a escrever. É simples, ele disse, sem olhar para ela. Se você, com seu talento oculto, conseguir ligar este carro nos próximos 30 minutos, eu te dou isto. Ele arrancou a folha do talão e a segurou no ar. 200 mil reais, depositados na sua conta antes mesmo de o sol se pôr. Uma pequena fortuna para alguém como você. O valor pairou no ar. Uma quantia de dinheiro que mudaria a vida de Lia,
A salvação de seu pai, a resposta para todas as suas preces desesperadas. Era uma isca irresistível, brilhando com a promessa de um futuro livre de dívidas e preocupações. Então, o machado caiu. Arthur dobrou o cheque lentamente e o guardou no bolso do paletó. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de frieza implacável. Mas, ele continuou, a voz agora dura como aço. Se você falhar, e você vai falhar, a aposta tem outro lado. Você não será demitida. Isso seria fácil demais. Ele fez uma pausa, deixando a ameaça pairar e se intensificar. Se você falhar, você vai passar a noite inteira, aqui, neste showroom de joelhos. E com uma única flanela, você vai polir cada centímetro deste chão de mármore até que eu possa ver meu reflexo nele. Enquanto todos nós, ele gesticulou para a multidão. Assistimos. Nós vamos pedir o jantar, talvez um bom vinho, e faremos da sua humilhação o nosso entretenimento noturno. A crueldade da proposta era de tirar o fôlego, uma punição medieval disfarçada de aposta moderna. A imagem era tão vívida, tão brutalmente humilhante, que um murmúrio chocado percorreu a multidão. Polir o chão. De joelhos, sob os olhares zombeteiros de estranhos ricos. A aposta não era sobre dinheiro contra trabalho. Era sobre esperança contra a destruição completa da dignidade. Arthur havia criado uma armadilha perfeita. Se ela recusasse, seria vista como uma covarde e uma mentirosa, e sua vida na concessionária se tornaria um inferno. Se ela aceitasse e falhasse, ele a quebraria publicamente, física e espiritualmente, transformando-a em uma lição para qualquer outro funcionário que ousasse sonhar acima de sua posição. Era um xeque-mate, uma demonstração de poder absoluto onde ele não tinha como perder. Ele a observava, esperando vê-la desmoronar, implorar, recuar. Lia sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. O salão parecia inclinar-se. As luzes brilhantes dos holofotes se tornaram borrões ofuscantes. Por um instante, o medo a paralisou. A imagem de si mesma, de joelhos, com as mãos sangrando e as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto homens e mulheres riam dela, quase a fez sufocar. Era um preço alto demais, um sacrifício de sua própria alma. Mas então, outra imagem se sobrepôs a essa, mais forte, mais poderosa, a do cheque de R$200.000. Não era o papel que ela via, mas o que ele representava. A melhor prótese para seu pai. Anos de medicamentos garantidos. A chance de reabrir a oficina, de devolver ao seu herói o brilho nos olhos. A possibilidade, por menor que fosse, de apagar a dívida que sentia ter com ele. Lágrimas quentes e silenciosas começaram a brotar nos cantos de seus olhos, mas não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de fúria, de sacrifício, de uma resolução de aço que se solidificava em seu peito. Ela as deixou ali, sem tentar limpá-las, um testemunho visível da dor que estava transformando em força. Ela ergueu o queixo, encontrando o olhar de Arthur Montenegro não com medo, mas com um desafio gelado que o pegou de surpresa. O sussurro tinha desaparecido de sua voz. Quando ela falou, suas palavras não foram altas, mas ressoaram pelo salão com a clareza de um sino de cristal, cortando a tensão como uma faca. A jovem invisível, a faxineira, a vítima do circo, estava prestes a aceitar os termos de seu algoz. Naquele instante, ela não era mais apenas Lia, a faxineira. Ela era a herdeira da genialidade de seu pai, a culminação de incontáveis noites de estudo e sacrifício. Ela era a personificação da esperança desesperada. Cada manual técnico traduzido, cada vídeo assistido na tela trincada de seu celular, cada conversa sobre engenharia com seu pai doente, tudo a preparou para este exato momento. O risco era inimaginável, a humilhação potencial, absoluta. Mas a recompensa não era apenas o dinheiro. A recompensa era a justiça. A chance de provar que o valor de uma pessoa não é medido por seu uniforme, seu saldo bancário ou o relógio em seu pulso, mas pelo conhecimento que carrega em sua mente e pela coragem que arde em seu coração. Com a voz firme, clara e ressoando com uma força que ninguém ali jamais esperaria, Lia olhou diretamente nos olhos de Arthur Montenegro, o predador, e pronunciou as duas palavras que deram início à sua vingança. Eu aceito.
O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais um silêncio de expectativa zombeteira, mas de choque absoluto. A presa não apenas não fugiu, ela mordeu de volta. Arthur Montenegro, por uma fração de segundo, perdeu a compostura. Um lampejo de surpresa genuína cruzou seu rosto antes que ele o escondesse atrás de um sorriso ainda mais largo e presunçoso. Ele não podia acreditar em sua sorte. O espetáculo seria ainda melhor do que ele havia planejado. O palco estava montado, a aposta estava selada, e a multidão, agora completamente em silêncio, se preparou para assistir à ascensão improvável ou à queda espetacular da faxineira. Ignorando os olhares de pena e o veneno do escárnio que ainda pairava no ar, Lia agiu. Sua primeira ação foi uma declaração de guerra silenciosa. Ela deu as costas para o carro. Ela não se aproximou do motor aberto, não pegou uma única chave de fenda, não se conectou a nenhum dos computadores de diagnóstico que piscavam inutilmente. Em vez disso, ela caminhou com uma calma assustadora, seus tênis surrados fazendo um som quase inaudível no mármore polido, em direção ao seu algoz, Arthur Montenegro. O movimento era tão contraintuitivo, tão contrário a tudo que se esperava, que um novo tipo de silêncio caiu sobre a multidão. Não era mais um silêncio de zombaria, mas de pura e desconcertante confusão. A pequena faxineira, em vez de se encolher, estava ditando o ritmo daquele confronto, e sua serenidade era mais intimidadora do que qualquer grito ou ameaça. Parada diante do homem que valia centenas de milhões, ela ergueu o rosto. Não havia súplica em seus olhos, apenas o foco de um cirurgião antes de uma operação complexa. "Eu preciso de um tablet", ela disse, sua voz tão estável que parecia pertencer a outra pessoa. "Um que esteja conectado à rede interna da Stark." A petição era tão absurda que Arthur quase riu de novo. Um tablet? Ela ia consertar um motor de 15 milhões de reais com um tablet? Ele viu aquilo como uma tática desesperada para ganhar tempo, um último e patético ato de fingimento antes da humilhação inevitável. Com um gesto de enfado e magnanimidade fingida, ele estalou os dedos para um assistente. "Dê um tablet para a nossa engenheira-chefe", ele ordenou, a voz carregada de um sarcasmo tão espesso que podia ser cortado com uma faca. Ele queria que o espetáculo continuasse, e se ela precisava de um acessório para sua farsa, ele ficaria feliz em fornecer. Com o tablet em mãos, Lia ignorou a interface de aplicativos coloridos. Seus dedos, acostumados à aspereza de produtos de limpeza, moveram-se com uma precisão digital, navegando por pastas e servidores com uma velocidade que indicava uma familiaridade profunda. A multidão, que esperava que ela abrisse algum vídeo de tutorial no YouTube, apenas se tornou mais confusa. Ela não abriu um aplicativo de diagnóstico. Ela não procurou por fóruns online. Ela acessou o servidor raiz da concessionária, encontrou a pasta de documentação técnica da Stark e abriu um único arquivo, um documento com um nome intimidador, Hyperion, Svi 12 Werkstatthandbuch, PDF, um manual técnico completo, o arquivo original da fábrica, com mais de 3.000 páginas, inteiramente em alemão. Um murmúrio percorreu a multidão. O que ela poderia fazer com aquilo? Um documento que nem os próprios engenheiros alemães pareciam ter dominado? Então, o impossível começou a acontecer. Lia não leu o manual. Seu dedo indicador direito pousou na tela e começou a deslizar para baixo, rolando as páginas a uma velocidade sobrenatural. Não era uma leitura, era uma varredura. Seus olhos, fixos na tela, pareciam absorver blocos inteiros de informação de uma vez, processando diagramas complexos e parágrafos densos em frações de segundo. O showroom ficou em um silêncio absoluto, todos hipnotizados por aquele ritual bizarro. Cochichos impacientes começaram a surgir. "Ela está fingindo", disse um homem de terno caro. "É só teatro", sussurrou uma mulher. Arthur Montenegro cruzou os braços, um sorriso vitorioso começando a se formar em seu rosto. A farsa era elaborada, ele admitia, mas o tempo estava correndo e a inevitável falha dela seria ainda mais doce depois daquela encenação ridícula. De repente, seu dedo parou. Com um movimento preciso, ela deu um zoom agressivo em uma seção da página.
ampliando uma nota de rodapé tão minúscula que era praticamente invisível a olho nu. Estava na seção 4.2b, sob o título do Protocolo de Hibernação da Unidade de Controle do Motor, ECU, para transporte marítimo. O texto em alemão era técnico e obscuro, mas a mente de Lia o traduziu instantaneamente. Ele detalhava uma sequência de reinicialização de segurança, um handshake eletrônico projetado para acordar a ECU de um estado de dormência profunda, um modo de proteção que evitava descargas parasitas durante longos períodos em um navio. Era um procedimento que não constava em nenhum boletim de serviço padrão e que os engenheiros, focados em encontrar uma falha de hardware ou um bug de software, ignoraram completamente. Eles procuravam uma doença, quando o carro estava apenas em um coma induzido. Uma mudança sutil ocorreu na expressão de Lia. Um canto de sua boca se curvou para cima, não em um sorriso de alegria, mas em um esgar de certeza fria e absoluta. Era isso. O fantasma na máquina. Uma fechadura digital para a qual ninguém tinha a chave, exceto ela, que a encontrou em um canto empoeirado de uma biblioteca que só existia em sua mente. Ela desligou o tablet, estendeu-o de volta para o assistente chocado, sem sequer olhar para ele, e se virou. Com a mesma calma sobrenatural de antes, ela caminhou em direção ao Stark V12 Hyperion. Cada passo era pesado, deliberado. A multidão se abriu para ela, um mar de rostos confusos e incrédulos. Ela não se dirigiu ao motor. Em vez disso, abriu a porta do motorista e, para o espanto de todos, deslizou para dentro do assento do supercarro. O contraste era uma pintura em movimento. O uniforme cinza e gasto de Lia contra o couro alcantara preto, posturado à mão com linha vermelha. Suas mãos, com unhas quebradas e calos do trabalho pesado, pousaram gentilmente no volante de fibra de carbono, um complexo instrumento coberto de botões e seletores que parecia saído de um avião de caça. Para os espectadores, era a imagem da profanação, o mundano tocando o sagrado. Para Lia, era o momento da verdade. Ela estava no centro nevrálgico da besta, o único lugar de onde poderia realizar o ritual que a libertaria. Ela ignorou os olhares, o cheiro de couro caro, o mundo do lado de fora do para-brisa. Em sua mente, havia apenas a sequência, o código, a chave. Sua mão não foi para o botão de partida. Em vez disso, seu pé direito, calçando o tênis furado, encontrou o pedal do freio, pressionando-o até o fundo e soltando. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Um silêncio perplexo dominava o salão. Em seguida, sua mão esquerda, com uma agilidade surpreendente, encontrou o interruptor do farol de neblina e o acionou em uma sequência rítmica e precisa. Ligou, desligou, ligou, desligou, ligou. 5 vezes. A multidão olhava, boquiaberta. Aquilo não era mecânica, era algum tipo de feitiçaria, uma dança de comandos sem lógica aparente. Arthur Montenegro parou de sorrir. A certeza da vitória deu lugar a uma semente incômoda de dúvida. O que era aquela loucura? Ninguém ousava respirar. Finalmente, o polegar de Lia moveu-se para o console central e encontrou o botão que destravava o porta-malas. E ela o pressionou, segurando-o firmemente. O único som no showroom era o zumbido distante de um ar-condicionado. 1 segundo, 2, 3. O tempo parecia se esticar. Cada segundo uma eternidade de tensão. 4, 5, 6, 7 segundos exatos. Ela soltou o botão. Nada aconteceu. O carro permaneceu morto, escuro, silencioso. Um suspiro coletivo, quase inaudível. De alívio e decepção percorreu a multidão. Arthur sentiu o sorriso voltar ao seu rosto. A palhaçada havia terminado. A falha era absoluta. Ele já podia sentir o gosto da vitória e o prazer da humilhação que se seguiria. Então, com a calma de um monge, o dedo indicador de Lia moveu-se lentamente para o grande botão vermelho no centro do console, com a palavra START gravada nele. Ela o pressionou. Um único bip eletrônico, agudo e claro, cortou o silêncio sepulcral. E imediatamente, como uma cascata de luz, todo o painel digital do Hyperion se acendeu.
saudando-a com o logotipo da Stark. Um zumbido profundo e poderoso emergiu das entranhas do carro, o som inconfundível das bombas de combustível de alta pressão pressurizando as linhas. E então, o mundo explodiu. O motor V12 de 6,5 litros não apenas ligou, ele detonou, irrompendo em um rugido ensurdecedor, gutural e perfeitamente afinado, uma sinfonia de poder bruto que fez o próprio chão de mármore vibrar sob os pés de todos. A onda sonora atingiu a multidão como uma força física, empurrando-os para trás. A reação foi instantânea e unificada. Paralisia total. Centenas de olhos estavam arregalados, dezenas de queixos caídos. A multidão ficou congelada, um conjunto de estátuas de cera, boquiaberta, diante do milagre profano que acabara de testemunhar. O carro que uma equipe de engenheiros alemães não conseguiu nem mesmo acordar, agora roncava com a fúria de um dragão, seu som ecoando pelas paredes de vidro do showroom como um trovão engarrafado. O rosto de Arthur Montenegro estava branco como giz, sua máscara de arrogância estilhaçada em 1000 pedaços, revelando um homem completamente chocado e derrotado. O silêncio atônito que se seguiu ao rugido inicial foi quebrado por um único som, um dos mecânicos da concessionária. Um homem de meia-idade com o rosto manchado de graxa começou a aplaudir. Lentamente, depois, mais rápido. Outro se juntou a ele e, em segundos, o showroom inteiro irrompeu em uma ovação estrondosa e catártica, um tributo ensurdecedor à genialidade pura. Em meio ao caos de aplausos e gritos de espanto, Lia permaneceu imóvel no banco do motorista. Ela não sorriu, não olhou para a multidão. Com as duas mãos ainda firmes no volante, ela fechou os olhos por um breve instante, simplesmente ouvindo. Ela ouviu o ronco estável do motor, sentiu a vibração sutil do chassi, absorveu o som da sua vitória. Não era apenas o som de um motor funcionando, era o som da justiça, o rugido da sua vindicação, a melodia de cada noite mal dormida, de cada sacrifício, de cada humilhação sofrida, agora transformada em poder puro e inegável. Ela havia domado a besta, ela havia silenciado os arrogantes, ela havia transformado a maior humilhação de sua vida em sua maior glória. Comente respeito se você acredita que Lia merecia essa transformação. Arthur Montenegro não ouvia os aplausos ensurdecedores. Para ele, o mundo havia se tornado um vácuo, preenchido apenas pelo ronco gutural e perfeito do motor V12. Aquele som, que para todos era um hino à vitória de Lia, para ele era um eco fantasmagórico, uma ressonância direta com a maior falha de sua vida. Sua expressão de choque absoluto derreteu, se transformando em algo muito mais cru e aterrorizante, uma dor pura e desmascarada. Sua arrogância, a armadura que ele vestiu por tantos anos, não apenas trincou, ela se desintegrou em pó, revelando o homem frágil e quebrado que existia por baixo. O brilho do relógio em seu pulso pareceu se apagar, e o terno de linho caro, de repente, pareceu uma fantasia mal ajustada. Ele não via mais um showroom, não via clientes ou funcionários. Ele via apenas a jovem no banco do motorista, e a imagem dela o perfurou como uma lança de gelo, atravessando décadas de negação e amargura para atingir uma ferida que nunca cicatrizou. No lugar do rosto de Lia, com seu coque apertado e o brilho desafiador nos olhos, Arthur via outro rosto. O rosto de sua filha, Sofia, como ela era aos 22 anos, antes do acidente. Sofia, com seus cabelos cheios de graxa e um sorriso radiante, tentando lhe mostrar o motor de um velho Fusca que ela mesma havia retificado. Ela tinha a mesma paixão, a mesma determinação silenciosa, o mesmo brilho de genialidade nos olhos quando falava de diagramas elétricos e curvas de torque. E ele, em sua arrogância cega e seu preconceito sobre o que uma mulher de sua classe deveria ser, havia desprezado tudo aquilo. Ele a desencorajou, chamou seu sonho de desenhar carros de hobby sujo e a empurrou para um curso de administração que ela odiava. Ver Lia, uma imagem espelhada da paixão que ele tentou suprimir em sua própria filha, triunfando de forma tão espetacular, foi como ver o fantasma de Sofia não apenas o assombrando, mas o acusando diretamente de sua covardia. A genialidade de Lia não foi um ataque à sua autoridade.
Foi um espelho brutal que o forçou a encarar a monstruosidade de seu próprio luto. Por anos, ele havia construído uma barragem de crueldade e poder para conter um oceano de dor e culpa. Ele se tornou um homem amargo, odiando tudo que o lembrava da paixão de Sofia, a mesma paixão que ele não conseguiu proteger. Sua zombaria para com Lia, sua humilhação pública, sua aposta cruel. Ele percebeu com uma clareza nauseante: nada daquilo era sobre ela. Era sobre ele. Era um ataque desesperado e patético ao fantasma de sua filha. Uma tentativa de esmagar em Lia o mesmo espírito que ele não suportava ter perdido em Sofia. A barragem finalmente se rompeu, e a torrente de anos de dor reprimida o afogou por completo, na frente de centenas de espectadores. O primeiro passo que Arthur deu em direção a Lia foi vacilante, o de um homem velho e frágil, não o de um titã dos negócios. O mar de pessoas, sentindo a mudança sísmica na atmosfera, abriu caminho para ele em um silêncio chocado. Os aplausos morreram em um eco constrangido. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas todos sentiam que o espetáculo havia mudado de um de triunfo para um de tragédia. Lágrimas grossas e quentes, as primeiras que ele derramava desde o funeral de Sofia, começaram a rolar por seu rosto, traçando caminhos pálidos em sua pele avermelhada pela vergonha e pela dor. Cada passo através do mármore era uma tortura. Cada olhar curioso era uma faca. Ele estava completamente despido, sua alma exposta sob as luzes brilhantes que antes serviam para iluminar seu poder e que agora apenas iluminavam sua desolação. Quando ele finalmente alcançou Lia, que já havia saído do carro e o observava com uma expressão de confusão atônita, suas pernas cederam. Sr. Arthur Montenegro, o homem que comandava um império que humilhava subordinados por esporte, desabou de joelhos no chão de mármore polido. Sua cabeça curvou-se em um gesto de rendição absoluta. Com a voz embargada, quebrada por soluços que ele não conseguia mais conter, ele falou, não para a multidão, mas para o chão, para o universo, para o fantasma em sua frente. Perdão, ele sussurrou, a palavra rasgando sua garganta. Ele ergueu os olhos marejados para Lia, e a dor neles era tão profunda que era quase insuportável de se ver. O nome dela era Sofia, minha filha. Ela era como você. Tinha o mesmo fogo. E eu o apaguei. A confissão pública o quebrou em 1000 pedaços, um sacrifício de seu ego no altar de sua culpa. Ele continuou a falar, sua voz um lamento cru e honesto que silenciou qualquer pensamento de zombaria na mente dos espectadores. Ele confessou sua dor, sua amargura, sua crueldade como um escudo para sua própria fraqueza. Ele admitiu que a maneira como tratou Lia era um reflexo de como se odiava por ter falhado com sua própria filha. Era um pedido de perdão público, humilde e devastadoramente emocional, uma catarse de dor que transformou o vilão da história em sua figura mais trágica. Lia, parada à sua frente, não sentia triunfo. O rugido do motor havia sido sua vingança, mas aquilo era outra coisa. Era a visão de uma alma se quebrando para talvez, um dia, poder se reconstruir. A multidão, antes uma plateia sedenta por um circo, agora testemunhava, em um silêncio respeitoso e solene, o doloroso nascimento da redenção de um homem. A justiça havia sido feita, mas o resultado era muito mais complexo e humano do que qualquer um poderia ter imaginado. 10 meses depois, a luz do sol da manhã não batia mais no vidro de uma concessionária impessoal, mas em um letreiro de aço escovado que proclamava uma nova era, Centro de Diagnóstico Avançado, Montenegro em Silva. A fachada era moderna, um cubo de vidro e concreto que exalava competência e inovação. Lia não estava mais nas sombras, vestindo um uniforme cinza que a tornava invisível. Agora, ela estava no centro de tudo, vestindo um macacão de trabalho elegante, de um azul profundo, com seu nome, Lia Silva, diretora técnica, bordado em fio prateado sobre o peito. Ela não era mais uma funcionária, era o pilar de uma nova instituição. A transformação não foi apenas de status, mas de essência. A jovem que antes limpava o chão sob o qual os ricos caminhavam,
Agora projetava o futuro da tecnologia automotiva que eles cobiçavam, e era o nome dela que estava ao lado do homem que um dia a humilhou. A recompensa de R$ 200.000 não foi gasta em luxos fugazes, foi a semente. Lia a usou como entrada para comprar de volta a antiga oficina de seu pai, um ato simbólico de reconquista, mas foi a intervenção de Arthur Montenegro, agora um homem em busca de penitência, que transformou a semente em uma floresta. Ele investiu milhões, não como um ato de caridade, mas como um investimento estratégico em genialidade. O antigo galpão empoeirado foi demolido e, em seu lugar, ergueu-se um laboratório de ponta, equipado com os mais avançados scanners, 3D, dinamômetros e estações de diagnóstico que fariam a própria fábrica da Stark sentir inveja. Lia agora comandava um arsenal tecnológico, um santuário para resolver os problemas que os outros consideravam impossíveis, transformando a oficina de seu pai não apenas em um negócio, mas em uma lenda. A maior vitória de Lia, no entanto, não era medida em equipamentos ou metros quadrados. Era medida nos passos firmes de seu pai. Com uma parte significativa do dinheiro, ela garantiu a ele não apenas o melhor tratamento para a diabetes, mas uma prótese biônica de última geração, um milagre da engenharia que se integrava ao seu corpo com uma fluidez que ele pensou ter perdido para sempre. Agora, o homem que passava os dias em uma cadeira de rodas, com o olhar perdido na saudade de seu ofício, caminhava pelo laboratório com a postura ereta de um general. Ele não era mais um paciente, ele era o consultor-chefe, seu nome estampado em uma placa na porta de seu escritório. O brilho de orgulho restaurado em seus olhos ao ver sua filha comandar o império que ela construiu era a verdadeira recompensa, um prêmio muito mais valioso do que qualquer cheque. A placa Silva em Filho, que juntava poeira na antiga garagem, foi cuidadosamente restaurada por Lia. Hoje, ela não está na fachada, mas em um lugar de honra na parede de seu escritório, logo acima de sua mesa. É um lembrete constante de suas origens, do sacrifício e do amor que a impulsionaram. O novo empreendimento, Montenegro em Silva, não apagou o passado. Ele o honrou e o elevou. Lia havia prometido a si mesma que reconquistaria o legado de sua família. E ela cumpriu sua promessa de uma forma que seu pai, em seus sonhos mais selvagens, jamais poderia ter imaginado. Ela não apenas reabriu a oficina, ela a transformou no coração pulsante da inovação automotiva do país, um lugar onde o nome Silva era novamente sinônimo de genialidade pura. E quanto a Arthur Montenegro, o homem quebrado no chão do showroom encontrou um caminho tortuoso para a redenção. Durante a semana, ele ainda era o CEO de seu vasto império, mas algo fundamental havia mudado. A arrogância estridente foi substituída por uma quietude pensativa. Seus funcionários, que antes o temiam, agora o respeitavam. Ele ouvia mais do que falava, e seus olhos, antes frios e calculistas, agora carregavam o peso de uma sabedoria conquistada através da dor e da humildade. Ele aprendeu a ver as pessoas não por seus uniformes ou títulos, mas pelo valor que carregavam por dentro. A lição que Lia lhe ensinou com uma sequência de comandos em um carro, ele a aplicava agora na gestão de milhares de vidas, transformando sua empresa de dentro para fora. Mas sua verdadeira transformação acontecia nos fins de semana. Aos sábados de manhã, o Patek Philippe era substituído por um relógio digital simples. O terno de linho dava lugar a um par de calças jeans e uma camisa polo. Ele não ia para o clube de golfe ou para sua casa de praia. Ele ia para o Centro de Diagnóstico Avançado Montenegro em Silva. E ali, o titã da indústria se tornava o primeiro aluno de Lia. Ele não dava ordens, ele as recebia. Ele não exigia relatórios, ele os escrevia, com as mãos que antes só assinavam cheques de milhões. Ele aprendia a trocar filtros de óleo, a diagnosticar falhas em sensores e a sentir a textura de uma graxa de alta performance. O grande Arthur Montenegro estava, humildemente, aprendendo a ser um mecânico. Essa jornada não era sobre aprender uma nova habilidade, era um ato de comunhão. Cada motor que ele ajudava a desmontar, cada diagrama elétrico que ele lutava para entender sob a orientação paciente de Lia,
Era uma forma de se reconectar com a memória de Sofia. Ele via nos olhos de Lia a mesma paixão que ignorou em sua filha. Ao aprender a linguagem das máquinas que Sofia tanto amava, ele sentia que estava, finalmente, tendo as conversas que nunca teve com ela. A oficina se tornou seu confessionário e seu templo, um lugar onde ele não buscava lucro, mas absolvição. Lia, percebendo a profundidade de sua penitência, tornou-se não apenas sua sócia e mentora, mas também, de uma forma estranha e silenciosa, a guardiã de sua redenção. A transformação de Arthur culminou em seu ato mais significativo. Em uma cerimônia discreta, mas profundamente emocionante, ele anunciou a criação da Bolsa de Estudos Sofia Montenegro. Um fundo multimilionário, perpétuo, com um único propósito: financiar integralmente a educação de jovens mulheres de baixa renda que desejassem seguir carreira em engenharia automotiva, mecânica ou design. Ele não queria apenas consertar seu próprio erro. Ele queria garantir que nenhuma outra Sofia, nenhuma outra Lia, tivesse seu sonho barrado pela falta de recursos ou pelo preconceito de um mundo que ainda julgava pelas aparências. A dor de perder sua filha foi transformada em uma força para erguer centenas de outras. A administração desse fundo foi entregue, por decisão irrevogável de Arthur, a uma única pessoa, Lia Silva, a jovem que um dia precisou usar o Wi-Fi gratuito de uma lanchonete para estudar. Agora tinha o poder de mudar o destino de uma geração. Ela se tornou a personificação da esperança para incontáveis meninas que, como ela, passavam as noites sonhando com motores e circuitos elétricos. Ela não apenas avaliava as candidaturas, ela se encontrava com cada uma das candidatas, via a si mesma em seus olhos, cheios de ambição, e lhes dizia as palavras que ela mesma nunca ouviu. Seu talento é real, seu sonho é válido, e nós vamos garantir que você tenha todas as ferramentas para realizá-lo. A imagem final daquela jornada não era de um carro rugindo, mas de um silêncio produtivo. Em uma noite de terça-feira, no coração do laboratório, 3 figuras se debruçavam sobre um motor holográfico projetado no ar. Lia, com um ponteiro a laser, indicava uma anomalia na injeção de combustível. Ao seu lado, seu pai, de pé e orgulhoso, sugeria uma solução baseada em décadas de experiência. E ao lado dele, Arthur Montenegro, com um caderno na mão, anotava tudo humildemente, fazendo perguntas, aprendendo. A faxineira, o mecânico quebrado e o milionário arrogante haviam se tornado uma família improvável, uma trindade unida pela dor, pelo perdão e pela genialidade, provando que as conexões mais fortes são muitas vezes forjadas nas chamas da adversidade. Naquele dia, no showroom, todos aprenderam uma lição, mas ela só se solidificou com o tempo. Eles aprenderam que a arrogância é apenas o ruído que o medo faz para esconder a própria insegurança. Aprenderam que o preconceito é uma cegueira autoimposta, uma barreira que impede de ver o brilho da genialidade quando ela se apresenta nas formas mais inesperadas. Aquele rugido do V12 não foi apenas a ressurreição de uma máquina, foi o grito de guerra dos subestimados, a prova sonora de que o conhecimento, a dedicação e a coragem são moedas muito mais valiosas do que o ouro de qualquer relógio ou o status de qualquer sobrenome. E assim, a lenda de Lia Silva foi forjada, não como uma história de vingança, mas como um épico de justiça. Eles aprenderam, e o mundo começou a aprender com eles, que o verdadeiro valor de um ser humano não está na roupa que veste, no carro que dirige ou na conta bancária que possui. O verdadeiro valor é invisível ao olho nu. Ele reside na profundidade do conhecimento adquirido com esforço, na força do caráter forjado no sacrifício e na coragem de se levantar quando o mundo inteiro grita para que você permaneça de joelhos. E esse valor, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra um jeito de fazer o mundo inteiro parar para ouvir seu rugido.